mundo acha que o véu do templo se rasga para a gente poder entrar no Santo dos Santos. Não, ele não rasgou para você continuar dependendo de um templo. Ele rasgou para dizer que Deus saiu dali, e Ele não está mais lá. Ele habita no coração de todo aquele que crê. Ele sai daquele lugar, porque Ele não está mais confinado num templo de pedras, mas Ele se manifesta na vida de quem crê. Olá, amigos do canal Biblicamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago para vocês mais uma mensagem poderosa e edificante que com certeza vai tocar o seu coração. Vamos assistir juntos. Mas vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, cambistas. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus respondeu-lhes: destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, a porção do teu evangelho, que nos foi legado por João. Fala ao nosso coração nesta manhã, nos abençoa, nos edifica, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você percebe que esse trecho, essa perícope, acaba igual à da semana passada? Que quando ele fala da multiplicação, transforma a água em vinho, não multiplicação, transforma a água em vinho, que com aquele sinal ele deu início ao seu ministério e os seus discípulos creram nele. O final daquele trecho é igual a esse. João, o escritor, fala de um evento, de uma grande obra de Cristo e o porquê dela, e o resultado, eles creram nele. E aqui a mesma coisa. Depois desse evento em que Jesus roda a baiana dentro do templo, como a gente diz na língua portuguesa, os discípulos, quando ele ressuscitou, se lembraram deste dia, creram na sua palavra e creram nele. O que nós mais precisamos na vida é que nós tenhamos o nosso coração, nossos olhos voltados para Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O modelo de vida do ser humano é Cristo. Olhando para Ele, nós vemos a vida do Senhor dada aos homens na imagem do Cristo, do Deus encarnado. A vida que a gente precisa viver está nele. Nós somos imitadores dele. Nós somos gente que nasce a partir dele. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Nós não seguimos a Salomão, nós não imitamos Davi, nós não estamos em busca da unção de Sansão. Não há nenhum texto na palavra que diz que nós devêssemos fazer isso. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e dele nos vem a vida. E foi isso que aconteceu com eles. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus está ali. Os outros evangelhos situam este evento mais no final da vida, no final do ministério, praticamente na última semana de vida de Jesus. João não está preocupado com a cronologia, como eu disse a você a semana passada.
ele quer nos pintar um quadro de quem é Jesus e não necessariamente dar um relato cronológico dos fatos. Então, logo depois do primeiro milagre em Caná da Galileia, onde Jesus fala sobre o que é de verdade a purificação, da onde de verdade ela vem, e não da água nem das talhas, mas do seu sangue, e de verdade a sua hora iria chegar e que a redenção vem dele. Agora, João parte para a cena do templo, quando Jesus chega ali, expulsa os cambistas, derruba as suas mesas, expulsa os homens que vendem os animais. E João não está preocupado se isso aconteceu mais à frente, ou mais atrás na história, apesar de que Jesus, como um menino judeu, ele deve ter ido a Jerusalém todo ano, toda a vida. Não foi a primeira Páscoa que ele foi a Jerusalém, não foi a primeira vez que ele foi ao templo. Aliás, com 12 anos ele já tinha estado no templo, né? Já tinha estado ali, já tinha deixado os homens, os doutores da lei, ou melhor, os sacerdotes abismados com o seu conhecimento e a sua sabedoria. A gente tem relato disso nos sinóticos, nos outros evangelhos. Então, de verdade, é bem provável que Jesus entrasse no templo muitas vezes ao longo da sua vida, talvez não quando pequeno, mas já na sua adolescência, juventude, posto que ele inicia o seu ministério com 30 anos, e tenha visto esse comércio dezenas de vezes acontecendo diante dos seus olhos. E a indignação dentro do coração de Cristo não é uma coisa nova, não foi sem querer. O seu ministério, a sua hora estava chegando, e chegou o momento certo disso acontecer. Havia um comércio dentro do templo, esse é o ponto. O que era esse comércio? Como é que isso acontecia? Eu quero ler com você Deuteronômio 14, 24. Vamos ao Antigo Testamento, vamos para a lei. Quando o homem fosse a Jerusalém para entregar o seu sacrifício e a sua oferta, olha o que diz o verso 24: se o caminho for comprido demais, e não lhes for possível levar isso, ou seja, os animais do sacrifício, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, então quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo, e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher, e com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Se você vai a Jerusalém e você vem de longe, eles não sabiam o lugar, mas o lugar que Deus determinar, vocês vão para lá, e era Jerusalém, ali estava o templo, vocês vão para lá e ali vocês levem os animais. Mas se for muito longe, você vende, inclusive aquilo que você vai consumir, vinho, comida, e você leva o dinheiro até lá. Chegando lá, aí você pode adquirir a ovelha, o boi, o que você for fazer, seja para o seu consumo, seja para a sua oferta. Então, a princípio, esse movimento de compra não era algo que não estava previsto. O sentido dessa ordem de Deus era um sentido de conforto. Porque alguém te diz: eu tenho essa ovelhinha como o Senhor pediu, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem machucado, e eu vou viajar esses 200 quilômetros até lá. No meio do caminho, essa ovelha cai e machuca, ele tem que carregá-la. Devia ser uma coisa muito complicada, não é como hoje, que você coloca a ovelhinha dentro da sacola e entra no shopping center com o cachorro. Não é como hoje. Então, até mesmo o conforto do povo era previsto na lei. Há narrativas de que nos dias de Jesus, no Monte das Oliveiras, perto ali acima do Vale do Cedron, havia um comércio disso, de gente que tinha animais para sacrifício, e que isso acontecia normalmente. Não era algo que não estava previsto, poderia acontecer pela distância. E também há narrativas de que o templo e a direção do templo, olhando o comércio do lado de fora, cria uma concorrência do lado de dentro. Isso é bem da ordem do capital mesmo. Coloca dentro do templo.
vende concessões para quem está fora, cria concorrência, vende mais barato, negócio. O que Deus disse ao povo era uma questão de conforto para aquele que ia a Jerusalém para adorar. Mas havia o desejo daquele que coordenava o negócio e que seus olhos não estavam nem no conforto do povo, nem tampouco na adoração, mas no negócio em si. E também tem muitos comentaristas que defendem de que a classe dos saduceus, que era quem governava o templo e coordenava essas atividades, não fazia isso por maldade. Existem alguns comentaristas e pesquisadores que defendem essa ideia. A gente não pode dizer que eles eram completamente maus. Eu sei, mas eu sou da ideia que se eles fossem completamente bons, Jesus não tinha feito o que ele fez. Ele chutou o pau da barraca porque a coisa estava muito feia ali. Quem coordenava isso eram os saduceus. E era um grande comércio, porque o movimento no templo era uma coisa absurda. Há relatos de que nas festas era o dia inteiro oferecendo sacrifícios. A quantidade de carne, sangue, animais queimados era volumosa. O negócio era muito lucrativo. Mas também há a ideia de que Roma permitia que isso acontecesse. E o templo funcionava como uma embaixada. Era o único lugar onde de verdade o judeu era dentro do templo. A lei era dos judeus, os sacrifícios, a língua, a leitura da lei. Aliás, eles tinham muita raiva porque dentro da reforma de Herodes, esses 46 anos, essa reforma de 46 anos foi uma ampliação do templo. E muitos judeus não gostavam. Queriam que ele fosse de acordo com a planta que Deus havia dado a Davi. Mas Roma ampliou demais esse templo. Alguns adoravam porque se tornou mais suntuoso. Porém, havia uma fortaleza chamada Antônia, grudada ao templo, que tinha uma torre que ficava praticamente dentro do pátio do templo, onde soldados romanos ficavam o dia inteiro observando se haveria algum tipo de motim. E para grande parte dos judeus isso era uma afronta, ter um romano no pátio, com os olhos dentro do templo, olhando e observando o que acontecia ali. Mas afora esses detalhes, Roma permitia que esse comércio acontecesse. Algo que é notório, evidente, é que os saduceus eram uma aristocracia dentro de Jerusalém. Eles eram ricos, eram de uma classe muito rica. E também você sabe que nos dias de Jesus eram 2 sumos sacerdotes, coisa que não acontecia segundo a lei, Anás e Caifás. Quando morre um, o filho assume, mas não era essa a maneira de se conduzir a sucessão sacerdotal nos dias de Jesus. Aliás, até antes, isso começa no final do Império Grego. Nas tetrarquias gregas, estamos falando aí de 300 a 400 anos antes de Cristo, quando começa a haver uma concorrência pública para ser sacerdote do templo. E essa concorrência é mediante um pagamento à autoridade grega, que veio antes dos romanos. Portanto, a compra do cargo de sumo sacerdote estava acontecendo nos dias dos romanos, dos gregos. É aí que vem uma grande rebelião de Judas Macabeu. Para quem já leu os livros dos Macabeus, não são canônicos, mas contam essa história, e que eles conseguem libertar por 100 anos os judeus de Jerusalém das mãos dos gregos. Porque também um dos imperadores, Antíoco Epifânio, tinha invadido o templo e tinha sacrificado um porco dentro do templo. E isso era uma grande profanação. E a família de Judas, os Hasmoneus, Judas Macabeu significa martelo, ele era o Thor da época. E eles venceram os gregos naquela época. Mas logo em 46 a.C., Pompeu, o imperador romano, chega aí, vence gregos e toma Jerusalém e toma tudo. Aliás, 46 não, 50 anos antes de Cristo. 50 ou 60. E depois começa uma reforma como um agrado a todos os judeus. E então há indícios de que Roma fazia essa vista grossa e permitia que eles fizessem isso. Porque também, já no período romano, era Roma que escolhia o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é o que estava diante de todo o povo dominado. E para manter a paz no Império Romano, a chamada Pax Romana, a figura do sacerdote era importantíssima. Então quem escolhe é Roma.
Por isso que não espera morrer, coloca outro. Eu também já li a respeito de que, isso também é notório, de que Caifás era genro de Anás, que era o anterior sacerdote. E era o cara que dominava aí como sumo sacerdote, como saduceu, mas venceu o seu prazo e ele já não tinha filhos para indicar. Eu ouvi um comentarista dizendo, mas eu não fui a fundo para ver, não achei em muitos lugares isso, achei só em um local, dizendo que ele tinha 5 filhos e que todos já tinham passado pelo sumo sacerdócio e que agora era a vez de alguém mais, ele colocou o seu genro. Não tenho certeza dessa informação, mas a verdade é que não era mais uma sucessão de pai para filho, porque estava ali o sogro e o genro. E dentro do templo, eles não usavam as moedas romanas e nem gregas. A moeda romana era o denário e a moeda grega era a dracma. A efígie do imperador profanava o templo, porque dentro do templo o Senhor é Deus e não o imperador. Então eles adotaram uma moeda persa, que era o ciclo, que não tinha nada nela. E por isso, quando você entrasse no templo para comprar alguma coisa, para utilizar ali dentro, você tinha que fazer o câmbio. Então você tem contornos de instituição financeira. Estamos falando de 2000 e tantos anos atrás. O câmbio da troca de moeda, ágio, deságio, juro. Isso é muito lucrativo, muito rentável. Portanto, não é apenas o que acontecia nos dias de Jesus, está muito distante do que havia sido previsto na lei, de dar o conforto a alguém que se aproxima de Jerusalém, para poder adquirir um animal e oferecer em sacrifício. Já há um contorno de mercado, comércio, disputa, concorrência, juros, ágio, troca, câmbio. E que Jesus andou muito tempo e foi muitas vezes a Jerusalém. E esse é o momento em que Jesus chega e ele expulsa todo mundo que está ali. E ele vira as mesas dos cambistas com dinheiro e tudo. O que é mais interessante é como é que não cataram Jesus para meter. Porque o que ele fez no templo, diante de todo mundo, era para esfolar um cara desse. Porque ele não só está entrando no nosso templo, apesar de ser um judeu, ele está atacando tudo que acontece no dia do sacrifício. Ele está atacando a galinha dos ovos de ouro. Fim, fam, fum, estou sentindo o cheiro de criança. Ele está atacando o nosso negócio. Mas eu vi um comentarista dizendo que, no fundo, aquilo era profano. Ao invés de eles atacarem Jesus e o apedrejarem, arrastarem para fora do templo e o apedrejarem, não poderiam fazer isso diretamente porque Roma não permitia, mas naquele momento já poderia ser morto. Mas eles perguntam com que autoridade você faz isso, porque se você tiver autoridade, você pode fazer isso. É muito difícil entrar na cabeça dos cambistas e dos vendedores de animais dentro do templo e ficar imaginando o que se passava na cabeça deles, mas no fundo, se chegar alguém com autoridade, acho que vai acabar com esse negócio aqui uma hora, com certeza. Porque eles perguntam, com que autoridade você faz isso? É por isso, irmãos, que quando alguém fala, Jesus expulsou os vendedores do templo, aqui vocês têm uma livraria e uma cantina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Não estamos fazendo câmbio, fazendo comércio com louvor. Porque o que você oferece era o animal. O animal é a sua devoção, é o seu amor, é a sua gratidão, é a sua oferta. Eu estou negociando com você a oferta que você vai dar a Deus. É um negócio muito sério isso aqui. O comércio aqui entra no campo da devoção, da espiritualidade, da obediência, do amor, substituído por um grande negócio da religião. E aí o texto diz que quando Jesus faz isso, os discípulos se lembram depois de Salmo 69:9, que o Salmo 69:9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu,
e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. O zelo está me consumindo. O meu amor e o meu cuidado por isso aqui está me matando de assistir o que vocês estão fazendo com aquilo que Deus deu a vocês. E Jesus não chegou ali para fazer um discurso. Atenção, galera, quero fazer uma pregação aqui, para um pouquinho, faz silêncio. Queria falar, gente, deixa eu falar. Não, fica quieto você. Posso falar? Não é legal isso aqui, gente. Não é uma coisa legal vender. Vamos vender lá fora. A gente podia fazer uma tabela de preço para unificar o preço das pombinhas. Porque quando você fica negociando o preço, você está negociando o seu louvor, está negociando o seu culto a Deus, né? Não é um animal apenas. Pensa bem, hein? Ai, gente, vocês acham que é legal trocar dinheiro aqui dentro? Não sei. Quem coordena isso? Tem algum banco central em Jerusalém que regulamenta o câmbio do shekel com o dracma e com o denário? Como é que isso se estabelece? Alguém estabeleceu o valor do juro, da taxa Selic? Quem coordena isso aqui? São os saduceus. Vamos fazer uma reunião amanhã? Jesus não fez um discurso. Ele não veio com uma profecia. Ele veio com um taco de beisebol, irmão. E ele saiu mandando tudo pelos ares. O zelo, o seu cuidado pelas coisas do reino, estavam gritando dentro dele. E ele não fez aquilo para disputar o comércio. Eu vejo muita gente brigando, com muita evidência, mas está disputando quem é que vai comandar o negócio. Ele foi para acabar com o negócio. Ele foi para destituir todo mundo que estava ali. Ele arrumou um grande problema. Jesus não foi perseguido à toa. Claro que não. E ele sabia disso. Isso foi necessário. Esse choque de realidades é necessário. Esse corte radical foi necessário. Eu pergunto a você, quantas vezes na sua caminhada com Jesus você foi radical? Para o lado bom da coisa, não radical com os outros. A gente é muito radical com os outros. O que você está fazendo é pecado, isso está errado. Radical com você, com os valores do reino na sua vida. Porque você vai compreender aqui também que ele não falava daquele templo de pedras, tá? Só dando uma dica aqui. Não é sobre o templo de pedras o problema. Porque ele mesmo disse, destrói isso daqui que eu vou reconstruir em 3 dias. E ele falava do seu corpo. A preocupação dele não era o templo de pedras. Porque Deus não habita em pedras. Quantas vezes nós somos radicais conosco? Muitas vezes eu encontro pessoas que conversam comigo, vivendo uma transição semelhante à que nós fizemos no início da casa. Nós rompemos com um sistema, com uma lente hermenêutica, com uma teologia do neopentecostalismo, e enquanto eles andam para a esquerda, nós vamos diametralmente oposto na outra direção, e cortamos de uma única vez. O nosso começo aqui na casa, era muito comum as pessoas se aproximarem e perguntarem, aqui vocês ungem com óleo? Aqui vocês profetizam? Aqui vocês falam em língua? Aqui vocês fazem campanha? Aqui tem cura interior? Aqui tem culto de libertação? Aqui vocês têm noite da vitória? Aqui tem louvor, aqui tem dança profética? Aqui tem louvor extravagante? Aqui tem oferta especial e campanha de conquista? Aqui vocês falam de prosperidade? Irmão, é tudo não, né? Já percebeu? Não importa a pergunta que eles tivessem, eu já tinha todas as respostas prontas. Não. Inclusive para você que está chegando pela primeira vez, já recebeu todas as respostas. Pronto, ganhei um tempo danado. Porque geralmente as pessoas falam assim, eu vi o Zé pregando, eu concordo com tudo com ele, concorda nada, você nem sabe o que está falando. Teve uma vez uma pessoa abriu um parênteses, né? Mas por que vocês não têm? Deveria ter. Eu falei, irmão, porque você não ficou onde você estava? Você está saindo do lugar onde tinha, é só ficar lá. Agora nós queremos partir para outro lado.
E eu sempre digo isso para quem me procura. A primeira coisa que eu digo: você está pronto para romper? Você está pronto para pegar um taco de beisebol e chutar essa mesa para tudo que é lado? Você está pronto? Já jogou War? Uma vez eu e meu irmão, o Semi, primo do Alexandre Orvati, e o Bicho, um amigo nosso, a gente era tudo moleque, e o Bicho, o nosso amigo, tinha um War. E nós ficamos jogando 4 dias, irmão. Porque o War não acaba, né? Você desiste. E o tabuleiro já tinha umas 500 peças, ele tinha comprado peça a mais. E você luta, o exército. O tabuleiro estava lotado. No 4º dia a gente deixava na casa dele, ia para casa, voltava, estava de férias. No dia seguinte ficava jogando. No 4º dia, que a gente estava já não aguentava mais jogar, era uma mesa assim, pequena, quadradinha, que estava na cozinha, tipo essas de plástico, e a gente na cozinha dele, e a gente jogando, que o meu irmão, o Jorge, sabe, né? Ele pegou a mesa, não aguento mais, e bateu, mas, voou peça dentro da pia, voou peça no ralo. Como que você fez isso? Sempre que eu leio esse texto, eu lembro da gente jogando War. Você está pronto para dar um bico nesse tabuleiro? Eu não estou perguntando a você, e nem estou te dizendo se tudo o que você acreditava estava certo ou errado. Antes disso, você está pronto para chutar? Para meter o porrete? Eu sei que ali dentro daquele pátio do templo tinha gente com um coração muito bom. E eu não posso dizer que todo mundo que estava ali comercializando um animal era um ímpio. Eu não posso. Mas o que eu tenho a dizer a você é que essas duas coisas eram incompatíveis. Aquele sistema todo iria ruir. Tudo aquilo ia cair por terra. Tudo. Os cambistas, as mesas dos animais, das pombas, das ovelhas, o comércio, o sacrifício, os sacerdotes e o próprio templo. Tudo aquilo ia acabar. E às vezes você não consegue compreender que a vida com Cristo é para outro lado, mano. E você está preso a um monte de comércios da sua alma, negócios e barganhas da sua religião. E você está apegado a isso sentimentalmente. Símbolos, lugares, unções, objetos abençoados. E você não consegue se desfazer do misticismo e da crendice e entender que a única coisa que Cristo pediu foi: se você quiser, segue-me. Eu brinco, um pastor amigo me perguntou outro dia, ele estava falando sobre essas coisas, e eu falei: de vez em quando eu vou para a igreja de Uber. Da minha casa aqui eu demoro, sei lá, 20, 25 minutos. Não é muito. Se não tiver trânsito na Bom Pastor, eu venho em 15 minutos e eu estou aqui. É bem rápido. Eu moro no Moinho Velho, comecinho da Viancheta, eu venho bem perto. Bem rápido. E às vezes eu estou lá, né, ou com a Bíblia, com o tablet, domingo de manhã, né? Esse lugar aqui, Casa da Rocha, é igreja? É igreja, é igreja. É para a igreja? Vou para a igreja. Eu não falo, irmão. Não falo para não criar problema. Mas a pessoa, à vez, não é sempre, à vez, falar no singular, porque é poucas. À vez, ele pergunta: o senhor é pastor? Aí eu falo: sou pastor da igreja. É uma igreja evangélica? Aí eu olho no relógio. Por que eu olho no relógio? Porque demora muito para explicar. Se eu for começar a explicar que a gente não faz oferta especial, que a gente não tem campanha, que a gente não unge, que a gente não profetiza, que a gente não se preocupa com o tamanho dos dons, se a gente for porque não tem cura interior, que não tem libertação, que não tem dia da vitória, que não... até eu explicar tudo isso, eu vou chegar aqui na porta e eu não vou ter explicado. Então, para ficar rápido, eu falo: não é uma igreja evangélica. Não, eu acho que nós somos, irmãos. O movimento evangélico é muito múltiplo, né? Claro, nós somos uma igreja evangélica, tudo bem, nós pregamos o evangélico, mas é tão complicado explicar que um evangélico é diferente de outro, que eu prefiro falar bem rápido: não somos.
Porque daí é mais rápido explicar o que eu sou do que justificar o que eu não sou. É mais rápido, é uma questão de tempo só. Aí ele fala, mas é uma igreja? É. E o que vocês fazem lá? A gente canta, lê o texto do evangelho, eu explico e a gente vai embora para casa. Aí acho que dá um bug na cabeça dele pensando, mas aí já chega aqui na porta, eu falo, Deus abençoe, bom domingo, e eu entro. Não estou dizendo que eu quero fazer outra reforma, que nós vamos começar um novo movimento fora dos evangélicos, que é isso, não sou. Eu tenho uma crítica interna para quem está de dentro, mas não é isso que eu quero fazer não, mas é só uma questão de tempo. Mas você está pronto para romper com tudo isso? Eu digo isso a pastores que me procuram. Você está pronto para romper com esse esquema de franquia, multiplicação, empreendimento religioso, esse papo de apóstolo, bispo, líder, ungido, mitra, estou sobre vocês, estrutura piramidal de comando, controle, batendo continência, chamando de pai, de mãe. Você está pronto para dar um bico nisso e falar, é só Cristo? Se você não tiver, não venha. Simples assim. Jesus, você não acha melhor bater um papo? Me dá licença. E que os discípulos não sabiam o que ele ia fazer, eles ficaram espantados, né? Já pensou? Jesus, pensa bem, você falou com a gente que você ia meter o porrete em tudo. Me deixa que hoje eu estou de bobeira. Eu vou sentar o rei nisso aqui. Mas não foi loucura completa, porque o texto diz... Algumas traduções aqui devem ter o texto dizendo que ele teceu um azorrague. O termo azorrague é um chicote com corda trançada. Não foi deu a louca e deu 5 minutos, não. Ele foi enrolando o bagulho. Não, irmãos. Não. Palavras são palavras. Desculpa, professor. Palavras são palavras. Bagulho pode ser qualquer coisa e enrolar pode ser qualquer outra coisa. Amanhã tem um corte. Pastor fala que Jesus era maconheiro. Ah, tá bom. Faz o corte lá. A Carmen se vira. E os discípulos cantando, né? Vou apertar, mas não vou acender. Não. Nada disso. Jesus. Vamos voltar. Volta. Ele trançou o chicote. Ele trançou o chicote, preparou, chegando. E fez o que deveria ser feito. Livro de Isaías, no capítulo 56, verso 7, quando Isaías está profetizando a respeito da salvação de Deus para os gentios, ele diz, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. E os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando nós lemos o texto de João no capítulo 2, quando Jesus expulsa os vendedores do templo, ele está na verdade trazendo isso. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Se nós lermos também Jeremias capítulo 7, abra aí. Para quem fala, você não fala Antigo Testamento? Claro que fala, é que o Antigo Testamento só fala de Cristo, isso não é culpa minha. Quando o profeta Jeremias está dizendo que não adianta você correr para o templo, achando que o templo vai te dar santificação e vai te esconder. É você e Deus, né? Mas no verso 11 ele diz assim, será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor.
Esses textos permeiam as palavras de Jesus, quando ele expulsa esses vendedores. E é interessante também que quando os discípulos dizem, nós lembramos do que ele falou, que o zelo da tua casa me consumirá. A única diferença, se você percebeu, é que na palavra do salmista, no Salmo 69, o texto é, o zelo da tua casa me consumiu. Mas no Evangelho é utilizado no futuro. Eu faço isso porque o zelo da tua casa me consumirá. É porque Jesus está utilizando toda aquela cena para dizer que todo aquele sistema iria desaparecer, para que uma nova lógica de devoção conduzisse o povo. Ao mesmo tempo em que Jesus também estava dizendo que aquele templo e aquele lugar estavam sendo utilizados como uma parábola do que ele faria. Porque o zelo da tua casa me consumirá mesmo, a ponto dele ir à cruz, consumiu completamente. O amor pela tua casa, pelo teu reino, vai me matar no futuro, no presente e no futuro, porque foi o que aconteceu com ele. Mas ele não morreu por um templo de pedras. Quando perguntam a Jesus, tem um detalhe aqui muito bonito no texto original. Quando eles perguntam a Jesus, dá um sinal da sua autoridade, ele fala, derrubem esse templo, que eu em 3 dias o reconstruirei. O termo, o verbo construir é o verbo oikidomel. Oikos é casa em grego. Você que faz economia, sabe de onde vem economia? É oikos, que é casa, e nomos, que é lei. Oikonomia é a lei da casa. Olha que bonito, aprendeu mais uma. Então, quando você constrói, o verbo é o verbo que tem, é o verbo oikidomel, ou oikodomel, é o construir, edificar uma casa. Mas Jesus não usa esse verbo no original. Ele está usando o verbo regeiro, que significa levantar. Mas levantar no sentido de despertar da morte. Há campos semânticos em que o levantar é o despertamento. Inclusive, quando diz que os discípulos, depois da sua ressurreição, lembraram desse dia, o verbo no caso, ressurreição, ou o substantivo no caso, vem do verbo egeiro. É o verbo utilizado para a ressurreição. É como se ele dissesse assim, derrubem esse templo, porque em 3 dias eu vou ressuscitá-lo. E aí eles dizem, mas demorou 46 anos para levantar esse templo. Como é que você diz que vai destruir e ressuscitá-lo? Mas eles pensavam em reconstruir um templo de pedra. Mas Jesus usava aquelas pedras como uma parábola da sua vida. Porque diz o texto que ele falava sobre o seu corpo. Porque o lugar aonde Deus está não é mais um templo de pedras, mas sou eu, Ele está aqui. Lembra do capítulo 1 que nós falamos de João? Ele habitou entre nós, e o habitar é exatamente o verbo montar o tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós, Ele é o templo. Eu não entro no templo, nem vou ao Santo dos Santos para encontrar Deus, porque quem olha para Jesus já vê a Deus. É a pergunta de Filipe. Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. E Jesus fala, Filipe, você anda comigo há 3 anos e não sacou ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está aqui. Todo movimento de fé dos dias de hoje, que faz pessoas acreditarem no templo, o templo da nossa igreja, como se Deus estivesse no templo, isso é anticristão. Ainda que nós tenhamos um prédio para abrigar as pessoas, mas Ele é o nosso templo, a habitação de Deus está em Cristo, e todos aqueles que creem passam a fazer parte do seu corpo, e por consequência, esse Espírito habita na unidade da sua igreja, e individualmente habita em cada um de nós, como disse Paulo, vocês são santuários da sua presença.
Ainda que você entre nesse lugar, e esse lugar traga para você uma memória afetiva, porque aqui você cantou aquele louvor. Aliás, hoje os nossos jovens que fizeram o momento de adoração, nossa galera, muito bom. Nossa juventude, tem jovens aqui estudando teologia, tem jovens no nosso grupo de liderança e de vocacionados, organizam os acampamentos, tem a sua banda, ajudam na direção do Real Chat com os adolescentes. É uma alegria a nossa juventude, estavam aqui hoje. Então você entra aqui e fala: que alegria que eu tenho quando eu venho aqui. Puxa, que gostoso estar nesse lugar. Ai, sempre quando eu entro aqui Que bom, é uma questão afetiva, porque você sabe que Deus não está nas pedras. Deus não mora aqui dentro. Se você está sentado aqui dizendo: eu preciso ouvir a Deus, você não vai pôr a mão no chão, nem pôr o ouvido na cadeira, nem na parede. Mas se você conversar com o irmão que está ao seu lado aí sentado, dentro dele Deus também está. É na comunhão que o Senhor se manifesta. Isso é a igreja. E quando Jesus disse que o zelo da tua casa vai me consumir, me consumirá, é porque na cruz Ele morreu por todos aqueles que entravam no templo para buscar a Deus. Mas pelo zelo e pelo amor, Ele foi morto por combater aquele sistema. Mas o povo foi livre do sistema. E Ele então, de maneira correta, podemos dizer que a sua morte é o zelo de Deus o consumindo, para que o verdadeiro templo abrigue as pessoas, que é o seu próprio corpo. Mas também, por extensão, podemos dizer que quando Ele foi à cruz, o zelo de Deus e o amor por nós o levou à cruz, porque Ele morreu, porque cada um de nós também somos um templo da sua habitação. A nossa vida se resume a destruirmos todo tipo e sabotarmos todo tipo de sistema de crença que seja substitutiva, que diminua o sacrifício de Cristo, todo tipo de crendice que me faça acreditar que eu sou mais ou menos abençoado por estar aqui, por estar ali, pelo dinheiro, pelo templo, pelo líder, pelo sacerdote, e nós traduzimos a nossa fé, ou a devotamos a qualquer outro sistema a não ser o próprio Cristo. Esse é o maior risco, esse é o maior inimigo da fé cristã. A pausa é para saber se eu devo ou não devo falar. O maior inimigo da fé cristã é o cristianismo. É que você deve ter uma ideia positiva da palavra cristianismo. Cristianismo abriga aqueles que creem em Jesus, ou em Cristo. Ok, é uma ideia positiva, mas é uma ideia muito negativa da palavra cristianismo, que é uma religião como qualquer outra, que se vale de disputas políticas nas suas lideranças, que tem muito comércio na movimentação dos seus cultos e da sua devoção, que comercializa o que é sagrado, que vende por dinheiro unções e bênçãos, e que se constrói e se ergue por 46 anos como uma grande estrutura que abriga aqueles que querem Cristo. Porque Jesus não morreu na cruz para começar uma religião chamada cristianismo. Eu não estou dizendo todas as contribuições positivas que o cristianismo possa ter trazido à nossa sociedade, ao mundo ocidental, como fez, está tudo ok. Mas a gente tem que só ir até a página 2 ou 3, para não acharmos que nós conseguimos criar um sistema de religião que possa substituir a Cristo. Jamais. Fuja disso. Pega um taco de beisebol, chuta essa mesa. Se converta de novo. Esquece tudo que você aprendeu e fala: quero começar do zero. Seja humilde em dizer: quero começar a aprender tudo de novo. Não tenha medo de fazer isso. Você está andando com Jesus, você está buscando a Cristo. Vai para o Evangelho.
Só o Evangelho, somente Cristo, só as suas palavras. Volta para as parábolas, para os seus discursos, e veja a profundidade e a simplicidade da vida de Jesus. E siga-o com todo amor e com toda dedicação. E quando alguém quiser te fazer entender que te falta alguma coisa e você é menos abençoado porque não pratica tal rito, chuta. Porque Cristo é unicamente e suficientemente poderoso para te dar uma nova vida sem que você tenha que fazer qualquer tipo de ritualismo ou entrar em qualquer tipo de comércio para que você seja abençoado. Eu quero, nesses últimos minutos, que você atente para 2 detalhes interessantes. Nós estamos ainda no capítulo 2 de João, nossa jornada é longa. No meio do capítulo 1, você vê João, o evangelista, incluir na história o João Batista, lembra? João Batista. E a frase de João Batista é: eis o Cordeiro de Deus. Para nós que lemos hoje, legal, ele morreu na cruz. Mas para quem estava no deserto com João, o que ele está falando de cordeiro? Ninguém tinha ideia de que esse Jesus morreria como um sacrifício no lugar dos animais que morriam no sacrifício. E o próprio Cristo, já no começo do capítulo 2, o João, o evangelista, João escreveu o evangelho, não escreveu à toa. Ele coloca nessa sequência, talvez não cronológica, para nos explicar algo. Que a verdadeira purificação é quando chegar a sua hora, é pelo seu sangue. Por isso ele transforma a água em vinho. Não tem a ver com a festa. Tem a ver com um sinal da sua obra redentora. Portanto, o primeiro pilar da fé judaica daqueles dias quebra. Porque ela se baseava no sacrifício, que era o culto, no sacerdócio, que era a liderança, a casta sacerdotal, o clero da época, no sábado, que era o dia correto para se fazer o sacrifício, o dia correto e no templo, o templo que era o local correto. Então você vai no lugar certo, que é o templo, no dia certo, que é o sábado, diante do homem certo, que é o sacerdote, e faz o culto certo, que é o teu sacrifício. Diante dessas bases, você tinha a fé de Israel dos dias de Jesus. Porém, nessa altura do texto, João pegou a marreta e já quebrou 2 pilares desses. O sacrifício não é mais um animal, e o culto não é mais ir ao templo oferecer o sacrifício, porque ele é o cordeiro, e a purificação não é água e nem cerimônia, é o seu sangue. O primeiro pilar está quebrado. E eu digo a você que Jesus hoje não te pede nenhum sacrifício para te abençoar. Eu vou repetir. Jesus não te pede nenhum sacrifício em troca de bênçãos que Ele possa te dar. Mas não diz o texto de Paulo, em capítulo 12 de Romanos, que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto? Aí eu entendo. Tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você deixa, tudo aquilo que você abandona, porque você o segue e o ama, não é um sacrifício. Você tem filhos? Trabalha para pagar a conta? Você é igual a mim, quando meu primeiro filho nasceu, que eu fiquei com uma crise de preocupação? Se eu ia conseguir cuidar dele, se eu ia conseguir educar, se eu ia conseguir pagar as contas, se eu não ia ser despejado, se eu ia conseguir pagar a escola, se eu ia conseguir... Tudo isso foi um sacrifício para mim e para você. Eu te pergunto, foi um sacrifício? Você vai dizer, não. Isso aqui é amor. Isso aqui eu não coloco na conta do sacrifício. Eu coloco na conta do meu amor. E eu não faço isso para comprar o amor do meu filho. Nós já nos amamos. Deus não te pede sacrifício para te dar bênçãos. Deus te pede amor. 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 Deus te pede amor
A tua adoração, a tua devoção, a santificação da sua vida é um movimento natural de amor, porque você descobriu nele a verdadeira vida. E o segundo pilar que o João mete a marreta é o pilar do templo. Porque de verdade, alguns anos depois disso aqui, mais ou menos 40 anos depois desses dias que Jesus disse isso no templo, o templo foi destruído. Não está na escritura, está na história. O templo não existe mais, você sabe que não tem templo, só tem o muro das lamentações, que era o muro de arrimo do pátio da onde ficava a esplanada do templo. É a única coisa que sobrou. Na grande revolta dos judeus contra Roma, quando 1,5 milhão de judeus foram mortos nessa guerra, o templo é acabado. E nunca mais se levanta até os dias de hoje. Ainda que tenha gente que diga, tinha que reconstruir o templo. Não, não tem que reconstruir o templo, não precisa mais de templo. O que Jesus disse aconteceu mesmo, ele foi destruído. Mas eles talvez esperem que um dia seja reconstruído, e já passou 3 dias, você que não percebeu. No terceiro, o verdadeiro templo se levantou. E é nele que nos abrigamos, e é ele que é a marca de Deus na terra, e não mais um templo de pedras. Por isso essa ideia de nós constituirmos templos para a habitação de Deus, e que a glória de Deus vai estar ali, não vai. A glória de Deus não mora dentro desse prédio. Ela mora na sua ética, na sua educação, no seu amor, no seu testemunho, e cada vez que você brilha nesse mundo como um filho de Deus, você glorifica a Deus. Cada vez que a sua maneira de viver, a sua honestidade, a sua justiça, a sua santificação brilha diante dos homens, Deus é glorificado ali. Não porque o nosso prédio é mais bonito, mais feio. Tem gente que fica discutindo hoje, igreja de parede preta. Pode ser preta, pode ser branca, pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarela, pode ser uma choupana, pode ser um galpão, pode ser o que for. A gente está preocupada com estética. Quem discute essas coisas está discutindo onde Deus está. E Ele não está nem na banquinha branquinha, bonitinha, com mesinha, com crucifixo. Ele não está lá. Quando Jesus morre na cruz, há um fenômeno. A terra se escurece, há trevas em toda a terra, mortos ressuscitam, foi uma loucura. E o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era um feltro muito espesso, que separava o lugar santo, onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício, para o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, com o propiciatório sobre a arca, de ouro, aonde o sacerdote uma vez por ano entrava para oferecer sacrifício, porque lá na arca estava o Shekinah, ali dentro estava a presença de Deus, Deus morava lá dentro. E quando ele morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. E muita gente diz assim, que legal, faz a fila e vamos, próximo. Porque antes só o sacerdote podia passar além do véu, mas agora eu também posso, lá, 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 lá. E eu vou entrar também para ver Deus lá. Oi, que legal que é aqui, a glória de Deus está aqui. Próximo, posso ficar mais um minuto? Não, entra na fila de novo. Ai, que droga, entra você, eu vou pegar a fila outra vez. Todo mundo acha que o véu do templo se rasga para a gente poder entrar no Santo dos Santos. Não, ele não rasgou para você continuar dependendo de um templo. Ele rasgou para dizer que Deus saiu dali. E Ele não está mais lá. Ele habita no coração de todo aquele que crê. Ele sai daquele lugar, porque ele não está mais confinado num templo de pedras, mas ele se manifesta na vida de quem crê. O comércio do sagrado petulantemente se anuncia com o poder de engaiolar o espírito para vender ingressos para a experiência da fé. Eu nunca vou dizer a você, venha no aniversário da igreja, venha na peça, venha na nossa celebração do domingo para ter uma experiência com Deus. Não vou dizer isso nunca aqui, porque eu não acredito nisso. Experiências com Deus vai acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar.
Você pode estar no meio da Praça da República, um trombadinho a levar a sua carteira, e ali Deus te dá uma experiência, porque Ele habita em você. E você não tem que vir aqui para Deus te dar uma experiência, porque Ele não está enjaulado com alguém cobrando ticket para você ter experiência, e nem você deve ser alguém que corre atrás de experiências, porque você tem o Espírito de Deus habitando na tua vida. Você quer mais o que, meu Deus do céu? Ou não, né? Ou você não entendeu nada ainda sobre a fé com Cristo. Você está procurando uma igreja para frequentar? É isso mesmo? Desculpa te perguntar. Você está procurando um templo? Não, você pode vir aqui, não estou achando ruim, fica à vontade, frequente onde você quiser. Mas você acha que mudando de igreja você vai mudar? Ou você muda você, ou não vai mudar porcaria nenhuma, porque não é o lugar que você frequenta, é quem você é. Ou você acha que você vai a algum lugar e vai ter um guru, e agora você elegeu o Zé, para passar para você, o Hadug, algum poder que você não tem. Ou que eu posso dar uma gusparada, uma baforada em cima de você, de uma coisa que você não tem. Ou que eu vou impor a mão para você receber um negócio que você não tem. A palavra é tua, o Espírito é teu, Ele habita em quem crê. Quando vai abrir uma casa da rocha aqui? Nunca! Mas nunca! Porque eu não acredito nisso. Não, se eu for lá e alugar um prédio e colocar a nossa placa com a minha foto e a da Blanche segurando o cálice da ceia bem na porta. Você acha que a bênção de Deus mora dentro de um CNPJ? Que eu acredito que em qualquer lugar da terra, em qualquer bairro, em qualquer cidade, onde tiver um grupo de pessoas que ama Jesus Cristo, que crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser muito abençoado e muito feliz, porque eu não tenho nada para dar para você, além do que Ele já escreveu, e já está aqui, e do Espírito que já se derramou e não dependeu de mim. Nós somos de Jesus. Dos 4 pilares, o sacrifício e o templo, João já derrubou. Com esses 2 você não para de pé, né? Com 3 ainda dá, né? A cadeira, você tira uma perna, dá para ficar equilibrando com 3. Agora, você tirou 2, já não para mais. Sabe aquela história de você não consegue colocar vinho novo em odre velho? É isso. O vinho, na fermentação, vai dissipar CO2 e produzir álcool etílico. E o volume vai se expandir. Coloca num odre de couro novo. Porque quando ele expande, o couro dilata junto com ele. Um odre velho já está ressecado e duro. Você vai encher de vinho novo, quando ele liberar CO2 e expandir, ele vai romper. Quando Jesus diz essa parábola, é disso que Ele está falando. A religião de vocês, Deus não cabe aqui dentro. Quando Ele começar a expandir e vocês verem o Evangelho, vai acabar com tudo isso aqui. Ou vocês estão prontos para algo que é novo e têm uma metanoia, com uma nova mentalidade, estão prontos para aquilo que o Evangelho vai fazer, ou vocês vão ruir. Nós temos que ser odres novos, prontos para receber o que é novo, e seguirmos somente a Jesus.